Eu quero saudar a todos os irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a paz do Senhor. Amém? Que alegria poder estar aqui participando desse momento. Eu creio que é um momento histórico, né, Pastor Júnior? E acho muito lindo quando nós vamos completando ciclos na nossa vida, no trabalho que a gente faz para Deus. O homem de Deus, ele sempre vai fazendo com que aquele momento seja histórico. A gente vê isso na vida dos homens de Deus. Abraão, aonde ele chegava, a terra que ele chegava, ele levantava um altar em adoração ao Senhor. Todo o trajeto da vida de Abraão era gravado, marcado como algo especial que Deus estava fazendo em todo o trajeto da vida dele. Então isso é importante. E o que falar mais, irmão, se Deus já falou tanto, já ministrou através de louvores, pastor, palavra abençoada. Eu quero apenas agradecer a Deus e me alegrar junto com esse homem de Deus aqui que está à frente desse trabalho, toda a comitiva também que faz parte, né, desse trabalho, que está se empenhando 7 anos. 7 é o número da perfeição, né, irmãos? Já tem um mistério aí, né, pastor? 7 anos, também felicitá-lo pelos seus 51 anos. Também parabenizar pelo aniversário de casamento. E eu que sou privilegiado por poder estar fazendo parte desse momento histórico. E eu achei interessante que eu vi na camiseta do pastor Júnior Brasil e outras pessoas que vieram aqui, Mensageiros da Verdade. Não é? Esse é o nome do projeto, Mensageiros da Verdade. E eu digo, meu Deus, essa frase ela tem um peso muito grande. E eu me lembrei de um texto onde Paulo fala na primeira e segunda carta a Timóteo. Ele está orientando Timóteo, que ele está ausente, e ele está dizendo, Timóteo, você precisa entender como é que você deve lidar com a casa de Deus, com o povo de Deus, porque o povo de Deus não é qualquer coisa. A casa de Deus não é qualquer casa. Aonde Deus se manifesta, o lugar é santo. E você precisa ter reverência e temor. E Paulo estava orientando Timóteo, mas é interessante que na orientação de Paulo a Timóteo existe uma declaração que Paulo faz a respeito do povo de Deus. Ele diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. A igreja não é a verdade. Todos nós sabemos que foi declarado por quem é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é uma instituição, a verdade não é um órgão público. E é interessante que a gente possa entender também. Você já percebeu quantas pessoas querem calar a verdade? Existe hoje um grande motim generalizado para calar a verdade. Só que a verdade, como eu falei, ela não é uma instituição. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu acho interessante que existe uma figura que foi o precursor do Messias e ele veio justamente para preparar o povo para a chegada da verdade. Isso foi profetizado pelos profetas. Esse homem se chamava João Batista. E quando ele foi questionado a respeito de que ele era a verdade, João diz, quem tu és o Messias? Ele disse, não. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. E é isso que eu e você nós somos. Nós não somos a verdade. Nós somos uma voz que ele levantou para preparar o caminho do Senhor. Quem é que crê aqui que Jesus vai voltar? Pois
Você foi chamado por Deus para preparar o caminho do Senhor, a volta do Senhor. E como é que a gente prepara a volta do Senhor? Pregando a verdade. Muitos vão querer te calar, porque por pregação da verdade, por declarar a verdade, João Batista teve a sua cabeça decapitada. Por declarar a verdade, os apóstolos morreram, foram martirizados. O preço é alto, viu, pastor Júnior? O preço é alto. Principalmente nesse tempo que se chama hoje. Há um grande plano diabólico para querer calar homens e mulheres de Deus que são mensageiros da verdade. Mas não adianta, irmãos, porque quanto mais tenta calar, mais a verdade vai ecoar, seja numa praça, seja numa rua, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja onde for. A verdade, ela é poderosa e ela vai chegar aos corações, querendo o homem ou não. Talvez você nessa noite que está escutando essa palavra, você não queria que essa zoada, que esse som chegasse a você, mas é Deus dizendo para você, querendo você ou não, a verdade vai chegar ao teu coração e ela vai fazer algo que nenhuma instituição pode fazer, porque a verdade liberta. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se tem uma coisa que a verdade faz é libertar. Mas como eu falei, existe um plano tão grandioso para calar a verdade que eles quiseram até calar a própria verdade. O que foi que fizeram com ele? Crucificaram. Mas é interessante que Paulo, ele faz uma declaração muito poderosa. Ele diz, nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Pode se levantar o espírito do governador, mas a verdade vai ser estabelecida. Ela não morreu, ela ressuscitou ao terceiro dia e nessa noite está sendo pregada e declarada aqui nessa praça. Para as famílias, o que importa é que a verdade chegue. Não importa o sacrifício que vai fazer com que essa verdade chegue. Pode custar a vida de teu coração. O que as famílias precisam é a verdade. As famílias não precisam de dinheiro, pastor. As famílias precisam da verdade. E às vezes eu tenho o costume de dizer que a verdade dói. Porque ela confronta. Mas ela não destrói. Ela liberta. Ela quebra algemas. Eu tenho sido testemunho, irmãos, da verdade que tem entrado na vida de tantas famílias. Famílias que estavam sendo destruídas pela mentira, mas quando a verdade chega, ela muda a situação. Ela muda a atmosfera de qualquer ambiente. Então, pastor, esse projeto, muitos vão ser os que vão querer calar vocês. Até as próprias adversidades vêm para querer calar. Mas continua nessa perseverança. Não importa as dificuldades, as barreiras. É interessante que a verdade ela age assim. Quanto mais a dificuldade, mais as portas vão se abrir para a verdade ser pregada. Quanto mais barreiras houver, mais a verdade vai se transformar, estabelecida na vida daqueles que a ouvem. Então, eu me alegro por fazer parte desse momento histórico e que esse eu queria falar programa igual, irmão. Programa, né? Né, pastora? Ela já está aí, ó, profetizando. Quem sabe se não vai se tornar um programa e alcançar as nações do mundo. Você crê nisso, meu irmão? Porque a verdade, ela não tem fronteira. Ela não tem fronteira. Então se preparem, porque Deus vai levar vocês a lugares longínquos. Ele fez isso, irmãos.
no passado e Ele continua fazendo. E principalmente agora, porque Deus tem pressa que a verdade seja pregada. Amém? Agora esteja pronto, porque muitos vão ser aqueles que vão se levantar para que a verdade não prevaleça dentro do teu lar, para que a verdade não prevaleça no teu coração. Sabe o que é que Satanás faz? Ele tenta roubar a verdade do coração das pessoas, porque a verdade é uma semente, e a Bíblia diz que o semeador, ele semeia, mas muitas vezes aquela semente que é semeada, que é plantada, Satanás quer roubar. Mas a verdade sempre prevalecerá. Sempre prevalecerá. E Deus será glorificado. E o plano dele vai ser concretizado na minha vida, na tua vida, na vida desse bairro, dessas famílias. Sabe por quê? Porque ainda existem homens e mulheres de Deus que não se calam diante das mentiras e continuam pregando a verdade que liberta, que salva e que leva para o céu. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.